Leonardo, e aí? Eu também liguei. Acho que ele chegou. Chegou, Davi? Tudo bem agora? Conectando. Acho que agora ele está na nossa reunião. Carlos também, Jonathan e o Pedro está ligando. Bom, pessoal, boa tarde. Espero que tenham passado muito bem de final de semana. E hoje a gente inicia uma nova quinzena, iniciamos um novo assunto, tá? E a nossa aula de agora é modelo de negócios. Eu compartilhei um PowerPoint lá na nossa equipe com vocês, então quem quiser copiar, pode, quem quiser salvar também pode, tá? Nós vamos utilizar ele para responder as atividades da próxima quinzena. Só que além dele, eu vou fazer uma coisa de cada vez durante essa semana, tá? Eu vou compartilhar a minha tela rapidinho. Pronto. Vocês viram que eu coloquei que hoje nós teremos uma participação especial, né? Todos viram? Sim? Não? Talvez? Sim, Lia. Então tá. Então Sim. eu vou iniciar e depois essa participação especial, ela tomou todos os cuidados necessários. Nós fizemos o teste de coronavírus antes dela entrar aqui na minha casa. Fizemos o teste de febre também e tá tudo bem. Então ele pode ficar aqui junto comigo sem máscara, beleza? Ok, Beleza? Lia. Então tá. Depois eu vou fazer isso com cada um de vocês, tá? Trazer aqui para fazer aula junto comigo. Acho que vai dar muito certo. Todos concordam? Sim. Ah, legal. Bom, pessoal, o que falaremos hoje é inovação, tá? Como que eu crio valor para dentro de uma empresa? Então, o primeiro item para eu conseguir criar esse valor, nós vamos falar sobre inovação. E aí eu acho que quando falo em inovação, na cabeça de vocês podem vir várias informações, tá? Então, antes de colher as informações de vocês, saber os verdadeiros conceitos que vocês têm de inovação, vou colocar de alguns estudiosos, de pessoas famosas e de pessoas que têm muito sucesso e muito, qual é a palavra? Muita bagagem para conceituar a inovação, tá? Então, Steve Jobs, inovação é o que distingue um líder de um seguidor. Então, líder, você sabe qual que é a diferença? É aquela pessoa que demonstra atitude, que sabe como fazer, que sabe o que fazer, sabe aonde atingir, sabe como se comportar, sabe como delegar, tá? E o seguidor é aquela pessoa que vai com os outros. E o José Carlos Dornella também, vocês já devem ter ouvido falar bastante dele em administração. Ele escreve muito sobre empreendedorismo também. Ele conceitua inovação como sendo a criação de um serviço ou produto novo, diferente, que passa a ser oferecido para o mercado. É um termo social ou econômico mais do que técnico. O ato de criar algo novo está relacionado a invenções, ideias geniais que acabam por trazer à luz algo inédito, tá? E aqui o Peter Drucker, que também já ouviram falar muito em administração, inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos, pessoas e processos existentes na empresa para gerar riqueza, tá? Quem consegue inovar, com certeza terá bons resultados. Se o mercado aceitar essa inovação e ela for genial, aí sim você terá riqueza. E esse é o Ernest Gandhi, acho que é assim que pronuncia, se não for me corrijam. Inovação é uma nova ideia implementada com sucesso, que produz resultados. Agora eu gostaria de saber se alguém tem algum palpite sobre inovação. Podem, eu vou acessar aqui para eu ver o chat de vocês, se alguém quiser escrever ou se alguém quiser habilitar o microfone para a gente ir para a segunda parte. Tudo bem, Maria Júlia, não tem problema. O importante é que você está aqui.
E aí, alguém quer falar sua opinião sobre inovação? Ou eu posso trazer o meu convidado especial para falar um pouquinho de inovação para vocês? Ninguém? Vocês não saíram não, né, pessoal? Não, Lia. Não, Então tá, bom. Então, já que ninguém quer se habilitar para conversar, todo mundo tá cansadinho na segunda-feira, eu vou trazer o meu... Ah, tem uma mensagem, deixa eu ler. Tô aqui, isso aí, Carlos. Bom, então eu vou trazer meu convidado especial de hoje, que é a nossa participação especial. Voltar aqui na nossa apresentação dos nossos slides, para vocês verem quem é, tá? Vamos! Bom, esse daqui é o João Luiz, e o João Luiz falou para mim que inovar é refazer uma coisa melhor. Estava eu terminando de finalizar as nossas aulas. Senta aqui, João. E o João, ele quis participar e eu perguntei, eu falei, vamos ver se o João sabe qual que é o conceito de inovação, tá? E aí o João me falou que inovação é refazer uma coisa melhor. E eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe ele para as nossas aulas, aliás, para a nossa aula de hoje, tá? E o João também falou que inovação tem muito a ver com invenção, tá? E o que seria invenção? O que é invenção? João, deixa eu colocar o fone para ele ouvir vocês também, caso vocês queiram falar com ele. Aí, pronto. O que é inventar alguma coisa, João? Inventar uma coisa, é melhorar uma coisa e criar. Criar uma coisa nova, né? Então fala oi pro pessoal. Oi. Esse é o João. Bom, pessoal, invenção é quando a gente consegue descobrir algo novo, tá? E aí, a partir de uma invenção, nós podemos inovar várias coisas para quê? Para poder adaptar ao mercado e, ao mesmo tempo, torná-lo prático e acompanhando as novas tendências, porque todo mundo evolui. Então, nós também, com produtos, com serviços, temos que acompanhar toda essa inovação. E aí, o nosso convidado de hoje, o senhor João Luiz, ele foi me falando várias coisas que aí eu fui colocando no slide para trazer para vocês, que eu acho que ilustra bastante esse processo de inovação e invenção. Então, primeiro, a invenção é a criação de uma nova ideia. E aí, a gente chega, como que a invenção se difere da inovação? Bom, a invenção se difere da inovação porque a inovação é algo que nós fazemos para melhorar o que foi inventado e para colocar aquilo no mercado de uma forma utilizável pelas pessoas, tá? Então, aqui o primeiro exemplo que o João falou para mim, o João tem 9 anos e ele começou a estudar em História o bimestre passado o ano passado. E esse ano ele reveu sobre a pré-história. Então, ele falou para mim, mãe, as pessoas descobriram o fogo, elas inventaram o fogo. E como que inventou o fogo? Um raio caiu na árvore. O raio caiu na árvore, e aí as pessoas pegou fogo, houve um incêndio, aí as pessoas conseguiram perceber que elas poderiam usar o fogo para quê? Para esquentar as carnes e ficar mais gostosas. Para esquentar as carnes e ficar mais gostoso. E aí, eu não posso trazer o fogo para dentro das casas, porque é perigoso, tem todo o risco. E aí, a invenção do fogão gerou uma inovação. Qual que é a inovação do fogo? O fogão. O fogão. Eu havia falado a palavra errada, eu mesma que confundi ele. Então, a inovação é o fogão. Aí havia os fogões lá do passado, que eram pré-históricos, fogão a lenha, e aí a gente conseguiu hoje, nós temos um fogão a gás, temos cada vez mais moderno, cooktopes, conforme as pessoas vão evoluindo, os produtos e os serviços também têm que acompanhar essa inovação para ter o sucesso, tá? E aí o João falou também que houve a invenção do computador. Como que chama esse computador, João? Mark I. Mark I.
E esse computador, ele foi criado antigamente como uma máquina de calcular, que é o conceito de computador. Então, essa foto, ela tá um pouco ruim, mas ele era gigantesco, pesava muitas toneladas e a função dele era calcular, resolver cálculos que eram complexos para as pessoas fazerem de cabeça, tá? E aí foi passando os anos, a partir dessa invenção, foi inovando os computadores. E hoje, isso é um modelo de computador, a foto está um pouco cortada, né? Mas vocês veem que tem o teclado, que ele é sem fio, o mouse sem fio, uma tela totalmente despojada, melhor, parece uma imagem de televisão, tá? E aí o João falou que existe também, como que chama isso, João? Remake. E eu confesso que não sabia o que era remake. Eu fui no Google para procurar. E aí, antes de eu saber o que era, ele me falou, mãe, remake. Aí eu esqueci de citar João e meu filho. Remake é uma versão melhor de filmes e jogos. Então, é um processo de inovação. E aí ele me falou de um jogo que ele gosta bastante. Eu não gosto muito que ele joga, mas ele adora, tá? Então, como que chama esse jogo? Uncharted. Então, ele falou lá que no PS3, que é uma versão anterior ao videogame que ele tem hoje, eu sei que já tem até o PS5, que eles vão inovando, todo ano inova, João? Sim. A PlayStation, qualquer outras marcas também vão inovando e os jogos acompanham essa inovação, correto? Sim. Isso. Isso. Então, ele fala, né, que lá no PS3, esse jogo, repete o nome que é tão complexo. Uncharted. Entenderam? Muito chique esse nome. Que a partir desse jogo, olha lá, as imagens não eram tão realistas. Então, o mesmo personagem hoje, ele tem a barba com mais uma barba mais preenchida, o olhar também ficou mais real do que era anteriormente, tá? Então, isso é um processo de inovação, é um remake, como o João falou. Isso. E ele vem sempre para agregar. Tem mais alguma coisa para falar para o pessoal, João? E o garfo e a faca. Ele falou assim que lá na Idade da Pedra também, ele estudou que as pessoas comiam sem talheres e para cortar as carnes era muito complexo. Aí eles pegaram a pedra e descobriram que a pedra poderia ser uma ferramenta, é isso? Aí as pedras começaram a ser lapidadas e formaram as facas. E depois conseguiram fazer o quê? A metalurgia. A metalurgia, eles descobriram a metalurgia, que aí pegava a pedra, coloca no fogo. No fogo. E aí você vai moldando, que é onde temos a metalurgia de hoje, tá? Então é só isso que você queria falar para o pessoal? Sim. Sim. Então dá um tchau para o pessoal. Tchau. Obrigada por vocês ouvirem ele. E ele ficou super feliz de participar. E a nossa aula, o que eu tinha para falar para vocês com esse processo de inovação. Os 5 não tem ainda, Leonardo, mas ele fica pesquisando e ele fala que só não foi lançado por causa da pandemia, é isso? Vocês entendem mais do que eu. Por que eu trouxe meu filho para contextualizar? Porque, inocentemente, ele vendo preparar a aula, ele citou o que era inovação e eu achei legal trazer, porque cada um tem o seu conceito e todos estão corretos. Basta você saber aplicar. Gostou dele, Leonardo? Ele adora jogos, tá? Espero que tenha ficado claro o que é inovação, o que difere ela da invenção, tá? E amanhã eu trago a parte teórica, que é a inovação dentro das empresas, como que isso pode facilitar, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Pessoal, quanto à nossa aula de TCC, amanhã que a gente vai discutir, mas eu fiz as correções e eu coloquei para vocês lá algumas observaçõezinhas, tá? Então, quanto à equipe, se vai permanecer, eu gostaria que vocês pensassem, porque amanhã seguiremos com outra parte do TCC e seria interessante que já tivessem isso definido. Ok? Ok? Então tá. Então, para fechar e para iniciar a nossa semana com o pé direito, falem que meu filho é a minha cara.
Tô esperando. Ninguém vai falar isso? Ah, obrigada, viu, Tamires? Já tem um pontinho positivo aqui anotado com o seu nome, tá? O Carlos Ih, Rio, meu Carlos. microfone. Ele melhorou seu dia, que ótimo. Carlos, ah, bom, agora sim. Leonardo ia falar. Não, tava bugado, mas parece. Ah, que ótimo. Um pontinho positivo para você também. Obrigada, viu, Camille? Para você também um pontinho positivo. Matheus quer falar? Levantou a mãozinha, Matheus? Ou foi só para testar? Seu microfone está desativado. Parece também. Ah, muito obrigado. Pontinho para você também, viu, Matheus? Bom, que a nossa semana seja abençoada, que dê tudo certo, que vocês precisarem, eu estou aqui, tá? Beijinho para vocês. Eu que agradeço pela participação de vocês.